A opção que alguém poderia ter feito, que é ter vindo ao culto Conexão. Eu quero também dar boa noite a todos aqueles que nos assistem via internet. Boa noite a você também, que vai estar conosco. E agora eu quero convidar você a orar conosco, para começar o culto. Feche teu olho e vamos falar com Deus, buscando então a presença dEle. Oremos. Senhor Deus, obrigado porque o Teu Santo Espírito nos trouxe até aqui, Pai. Senhor, este é um culto que ele é especial porque ele é para Ti. Nós louvaremos ao Senhor através da música, e a Tua palavra será aberta também, Pai, para nós aprendermos mais sobre o Teu caráter, mais sobre os Teus planos para a vida dessa comunidade e para a vida de cada um. Senhor, conceda-nos um culto inesquecível. Pai, de maneira especial, eu lhe peço por pela família dos jovens que morreram nessa madrugada, lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, Pai. Senhor, somente a Tua mão é capaz de confortar aquelas famílias, Pai. Se faça presente, Pai, naquele momento. Use homens e mulheres para admoestar, para arrazoar, para aconselhar e para ouvir essas pessoas que agora choram, Pai. Há pessoas, Senhor, que estão chorando enquanto nós estamos aqui, Pai. Acalenta o coração, acalma o coração, Pai. É isso que eu lhe peço e te agradeço, no nome do nosso maravilhoso Jesus Cristo. Amém, amém. Eu quero convidar você a louvar ao Senhor nessa música de adoração ao nosso Deus. Perfeito como sou, quero abrir meu coração e te louvar, te engrandecer, pois só Tu és o meu Senhor, mesmo sabendo quem eu sou, cuidas de mim com Teu amor, com Tua paz enche meu ser, com Teu perdão renova-me. Sei que Tu estás aqui, há uma expressão de amor, sinto Tua presença em mim, quero Te louvar, Senhor. Sei que Tu estás aqui, há uma expressão de amor, sinto Tua presença em mim, quero Te louvar. Vamos. Mesmo imperfeito como sou, quero abrir meu coração e Te louvar, te engrandecer, pois só Tu és o meu Senhor, mesmo sabendo quem eu sou, cuida de mim com Teu amor, com Tua paz enche meu ser, com Teu perdão renova-me. Sei que Tu estás
te louvar, Senhor. Sei que tu estás aqui. Há uma expressão de amor. Sinto tua presença em mim. Quero te louvar. Amém, amém. Você pode ficar em pé aí no seu lugar agora. Deus, ele se manifestou, ele chamou um homem, e desse homem ele levantou um povo, que é o povo de Israel. Esse povo viu manifestações poderosas de Deus. Esse povo viu o mar abrir ao meio. Um mar que se abriu ao meio. Esse povo viu coisas maravilhosas demais. E às vezes nós olhamos lá para o Novo Testamento, e às vezes nós pensamos assim: onde está esse Deus que fez manifestações tão maravilhosas? Esse Deus está aqui agora, Ele quer fazer a mesma coisa na sua vida. Eu não sei qual que é a sua dificuldade, qual que é o seu drama, mas esse Deus, o Deus que é chamado de Deus de Israel, quer fazer algo na sua vida hoje, não amanhã, mas hoje. E essa é uma música de um louvor suave. Eu quero convidar você a cantar essa poesia para esse Deus, o Deus de Israel. Deus de Israel, Cristo Jesus, Pede: habita em mim, Espírito luz. Grande é o teu nome, ó Deus de pois tu criaste a terra e o céu. hoje tua glória invade meu ser. Aleluia, 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 aleluia. Grande é o teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e o céu. Hoje tua glória invade meu ser. Aleluia, aleluia, aleluia. Canta forte agora. Grande, grande é o teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e o céu. Hoje teu glória invade meu ser. Aleluia, suave. Grande é o teu nome, Cristo Jesus. Habita em mim, Espírito luz. Amém, Senhor. Amém, amém.
sabe cantar? Feche seus olhos e faça essa declaração para Deus. Muito tempo eu vivi em meio à solidão, muito tempo sem sentir seu amor e seu perdão. Mas aí, o que aconteceu? Mas enfim te conheci, minha vida então mudou. Hoje sou bem mais feliz, porque encontrei a salvação. Quero estar em teus braços, em teus braços, meu Senhor, eu me mas enfim te conheci, minha vida então mudou. Hoje sou bem mais feliz, encontrei a salvação. Quero estar. Declara para Deus: em teus braços, em teus braços, em teus braços, meu Senhor, eu me entrego. Em teus braços, meu Senhor. Só em teus braços quero estar, meu Senhor. Só em teus braços há perdão e salvação. Só a igreja cantando agora. Amém, Senhor, amém. Pode sentar no seu lugar. Boa noite a todos. Hoje é um dia muito triste.
Todos aqueles que viram as imagens que a televisão transmitiu durante a tarde, alguns canais ficaram ali, né, batendo naquelas imagens daquela tragédia no Rio Grande do Sul. Uma tragédia, aqueles corpos, né, aqueles jovens, 20 anos, 20 e poucos anos, uma coisa terrível, terrível. Eu imagino, não é, a situação dos familiares nesse instante, como foi falado no início. Que coisa terrível, que coisa terrível, coisa terrível demais. E aqueles jovens ali, envolvidos no afã de buscar os prazeres, serem felizes, na realidade eles estavam ali para buscar felicidade, não é? Eles não iam ali para sofrer, muito menos para morrer, mas buscaram um lugar que talvez não fosse o melhor, e aí acontece uma desgraça como essa. Nós temos que orar por essas pessoas, aliás, pelos seus familiares, não é? Para que Deus, o Espírito Santo, conforte o coração delas. Eu acredito que não há conforto que substitua, não é? Eu acho que quando a gente tem filhos, e a gente passa a ter filhos, né, desde pequenininhos, eu me lembro que quando a minha filha nasceu, a mais velha, né, até então aí alguma coisa mudou. Eu estava andando no centro de São Paulo e havia uns menores de rua, e havia um bem pequenininho assim, se tivesse uns 5 anos, era muito, um irmãozinho um pouco mais velho, uma turminha de meninos de rua, e um nenenzinho andando na rua. O mais velho veio e deu um soco nele assim, ele chorou, sabe aquele choro de sentido de criancinha. Aí eu olhei, não tinha pai, não tinha mãe, não tinha ninguém ali por aquelas crianças. Aquilo, nossa, mexeu tanto. Eu falei, nossa, que coisa terrível. Agora os meus filhos já são jovens, e aí a dor é outra, quando você vê jovens mortos, né? E aí, terrível. Eu acredito que os pais que estão experimentando morreram um pouco também. Morreram um pouco também. Eu acho que não existe pai nem mãe que sobreviva normal, íntegro, totalmente, depois de uma tragédia dessa. Eu gostaria de convidar todos a nos colocarmos de joelhos e vamos clamar um pouquinho por essas pessoas que perderam seus filhos. Querido Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, pela vida que cada um de nós aqui tem e desfruta até este momento. Muito obrigado, Senhor, porque estamos neste lugar e não em outro lugar. Muito obrigado porque este lugar traz a segurança da presença do Teu Santo Espírito. Querido Deus, queremos lhe rogar agora pelas famílias que perderam seus filhos, seus jovens, ali naquela cidade, no interior do Rio Grande do Sul. Coloca, Senhor Deus, a Tua mão poderosa sobre cada pai, cada mãe, cada irmão, cada parente. O coração dessas pessoas deve estar dilacerado, eles morreram um pouco junto com seus filhos, seus netos, seus sobrinhos, primos, irmãos. Essas pessoas não estão bem, Pai. Venha através do Teu Santo Espírito consolá-las. Venha através do Teu Santo Espírito, Senhor Deus, levar-lhes um conforto que possa ajudá-las a sobreviverem a essa tragédia. Pai querido, vamos agora abrir a Tua palavra. Ilumina, Senhor, a nossa mente, que aprendamos a Tua mensagem, é o que lhe rogamos por Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Vocês são fanáticos. Eu nunca vi pessoas como vocês, tão inteligentes, acreditando num livro de capa preta. Um livro escrito por homens. Um livro que traz as tragédias da humanidade. Vocês são fanáticos. Vocês são fanáticos religiosos. Vocês são crentes. E crentes normalmente são supersticiosos. A religião e a Bíblia é para os fracos, para aqueles que precisam de consolo para poderem sobreviver. Essas são as palavras de pessoas que não acreditam nas Escrituras.
Essas palavras são um exemplo daquilo que a mente humana muitas vezes desafia. O ser humano, por natureza, ele questiona. E questionar não é ruim, desde que o questionamento seja para responder às perguntas. Existem pessoas que gostam de manter suas dúvidas ou ter seus ganchos para que possam sempre duvidar e nunca praticar aquilo que já entendem. Como desculpa para não obedecerem plenamente, apontam as suas dúvidas e as aparentes contradições que, segundo elas, existem. A Bíblia. O que é a Bíblia? Da onde veio a Bíblia? Será que temos razão suficiente para crermos nesse livro de capa preta? Que tem atravessado os séculos e tem trazido tantas discórdias, mas também tantas alegrias e transformações? Como podemos crer? Algumas pessoas dizem que gostariam de ter uma prova científica. Eu gostaria que você me provasse cientificamente que a Bíblia é correta. Bom, a Bíblia não se prova cientificamente. A Bíblia se prova de uma outra forma. A experiência científica, ela é normalmente prática. Ela é baseada em repetição. Então, nós vamos provar agora que a minha caneta solta a 10 centímetros, ela cai. Vou provar. Na experiência científica, eu posso repetir. E caiu mesmo. E se eu soltar mais uma vez, caiu. Eu posso fazer isso 1000 vezes. Eu posso controlar a temperatura. Eu posso ver a umidade do ar. Eu posso, enfim, fazer todo o levantamento que uma pesquisa científica exige. E eu chegaria à conclusão que a caneta, que tem tantos gramas de peso, quando é solta 10 centímetros, ela cai. Porque eu posso repetir o evento quantas vezes eu quiser. Essa é uma experiência científica. As experiências científicas, elas são baseadas naquilo que o cientista pode manipular, aquilo que ele pode analisar, aquilo que ele pode dissecar, aquilo que ele pode repetir. E algumas pessoas exigem de nós, cristãos, que nós venhamos a ter uma prova científica da veracidade das Escrituras. Se assim fosse, nós teríamos que repetir todos os eventos que aqui aconteceram várias e várias vezes para que alguém pudesse finalmente crer. Nós teríamos que novamente passar em revista tudo aquilo que os profetas viveram, tudo aquilo que o salmista escreveu, as circunstâncias sobre as quais ele escreveu. Teríamos que rever em loco ali os evangelhos, as palavras de Cristo, repetir a morte de Cristo quantas e quantas vezes para poder finalmente chegar à conclusão de que a Bíblia é a verdade. No entanto, a Bíblia não se prova dessa forma. A Bíblia se prova de uma forma diferente. O tema dessa noite diz respeito a isto, a veracidade das Escrituras. Porque a palavra escrita por homens é palavra de Deus. Bom, para começar, a própria palavra Bíblia, ela tem um significado especial. A palavra Bíblia, ela vem de livros, biblos. Não é? Biblos, havia uma localidade na Palestina que a sua especialidade era a escrituração de biblos. Chamava-se biblos. Daí que o nome da cidade passou a fazer parte daquilo que eles faziam, livros. Daí que uma discoteca é uma coleção de discos, uma videoteca, uma coleção de vídeos, uma biblioteca, uma coleção de livros. Logo, a palavra Bíblia significa livros. Muito bem. A Bíblia, ela é uma coleção de livros. A Bíblia, ela é um conjunto de livros. A Bíblia, para o cristão, é como um mapa, é como uma bússola, é como um guia de ruas, um manual. A Bíblia, para nós, é como o manual do fabricante. Quando você compra um eletrodoméstico, você compra um aparelho eletrônico, você compra, enfim, um aparelho qualquer, ele vem com um livrinho. Aquele livrinho é o livro manual do fabricante. Muitas vezes nós nem damos bola para ele, né?
A gente chega, já desembrulha, tira da caixa, já vai, logo coloca na tomada, já vai testando e tal. Bom, você pode usar um aparelho eletrônico, o aparelho que você quiser, sem ler o manual. Eu já fiz isso e acredito que ainda continuarei fazendo, né? Por pura preguiça, às vezes, de ler o manual. No entanto, numa dessas você pode se dar mal, e eu também. Porque, de repente, a tomada que eu estou colocando é 220 e o aparelho foi feito para 110, e eu nem me importei com aquilo que o manual disse, né, a respeito da energia, e colocar no 110, eu vou perder, se não for bivolt, eu vou perder o meu aparelho. Na realidade, o meu aparelho pode ter um timer, tá, no qual eu posso programar as gravações, a hora que liga, que desliga direitinho, tá, e o manual vai me explicar isso. Eu posso levar bastante tempo para aprender sem ler o manual e chegar à conclusão daquilo que eu preciso. Mas na realidade, eu acredito que nós nunca vamos usar plenamente o aparelho sem conhecer plenamente o manual. Assim, o fabricante, Deus, ele envia um manual. Mas por que ele não enviou uma outra forma para se revelar a nós? Porque na realidade, ele se revelou desta forma, porque esta é a melhor forma. Essa é uma forma que ultrapassa a nossa própria vida. Essa é uma forma que ultrapassa a cultura. Essa é uma forma que ultrapassa os regimes políticos. Essa é uma forma que não está presa à economia, não está presa a nenhum povo. Essa é uma forma que, na realidade, desde a antiguidade, sobrevive. Então, essa é a melhor forma. Mas a Bíblia, ela tem suas peculiaridades. Falando sobre fanatismo, não é? Quando alguém vos disser assim, não, vocês são fanáticos, vocês são muito bitolados na Bíblia, não assuma, não, somos bitolados na Bíblia, somos fanáticos na Bíblia. Alguns são fanáticos no Cruzeiro, não é? Outros são fanáticos no Atlético, outros são fanáticos no Corinthians, não é? Campeão mundial, outros são fanáticos nos prazeres, nas baladas, outros são fanáticos em tantas coisas. Na realidade, todo mundo é fanático por alguma coisa. Todo mundo, de alguma forma, foi educado, foi direcionado, foi condicionado a dedicar a sua vida a alguma coisa. Existem pessoas que são fanáticas pelo trabalho, pessoas que fazem da vida um trabalho constante. E alguns se aposentam, e porque fizeram do trabalho o objetivo maior da própria vida, quando se aposentam, morrem. Porque a vida perde o significado. Porque fizeram do trabalho o significado maior da sua própria vida. E a partir do momento que aquele significado desapareceu, e agora ele velho, mais velho, ela mais velha, e chega o patrão e diz assim, agora você vai se aposentar e vai entrar um jovem mais preparado, com mais anos para enfrentar pela frente, e agora você, e aí ele fala, meu Deus, eu fiz o trabalho da minha vida, e agora o meu trabalho me mandou embora. E agora? Na realidade, todos nós dirigimos a nossa vida por alguma coisa que alguém disse, que alguém ensinou, pelos nossos próprios pais, que seguiram aquilo que os pais deles ensinaram, e assim por diante. Todos nós, de alguma forma, seguimos aquilo que os professores nos ensinaram, seja naqueles que estudaram um pouco, como aqueles que estudaram e fizeram pós-doutorado. Todos nós seguimos as ideias de outros, que passaram de geração em geração e chegamos aqui. Não existe ninguém que seja plenamente neutro e diga assim, eu sigo a mim mesmo, eu não sigo a ideia dos outros, porque até essa ideia de não seguir a ideia dos outros não é a ideia dele, porque outros já tiveram a mesma ideia. Não há ninguém que seja isento de qualquer coisa. A grande realidade é que todos nós seguimos alguma coisa que alguém falou. Nós cristãos seguimos aquilo que as Escrituras falam. Nós cristãos, quando alguém nos pergunta, mas por que você faz ou por que você não faz? Nós dizemos, porque a Bíblia assim o diz. Porque está escrito, porque assim diz o Senhor. Muito bem. Assim, aqueles que são bitolados em tantas coisas e acham que são independentes, são seguidores dos filósofos, dos professores da faculdade, dos filmes, das novelas, dos amigos, da rua, que ensinaram tantas coisas que não são boas, e pessoas dedicam a sua vida toda a viver aquilo que aprenderam nas ruas. Nós, como homens e mulheres inteligentes, nós seguimos aquilo que a Bíblia nos ensina, que a palavra nos ensina.
Se você abrir a sua Bíblia, onde quer que você esteja, aqui na igreja, ou onde você estiver nos assistindo, você abrir a sua Bíblia, logo nas primeiras páginas do livro sagrado, no índice, você vai encontrar que a Bíblia ela é dividida em duas grandes porções. Uma grande porção é chamada de Antigo Testamento, não é? Ou Velho Testamento. O Antigo Testamento, naturalmente, ele foi escrito antes de Cristo. Ele foi escrito em hebraico, na sua maior parte, pequenas partes em aramaico, uma língua próxima ao hebraico. O primeiro livro da Bíblia não é Gênesis. O Gênesis contém a história mais antiga, mas o autógrafo mais antigo é o livro de Jó. Jó foi escrito aproximadamente no ano 1500 antes de Cristo. E ali se concluiu que é o livro mais antigo porque ele conta uma história onde Israel, Abraão, Isaac, Jacó, as tribos não aparecem Jó e o Deus Altíssimo. O livro mais novo da Bíblia é o livro do Apocalipse, ou até mesmo o Evangelho de João, escrito perto do ano 90 depois de Cristo. Temos então o primeiro livro 1500 antes de Cristo e o livro mais novo, não é? Ano 90 depois de Cristo, perfazendo um total de aproximadamente 1600 anos. Veja, a Bíblia não é um livro para pessoas que não pensam. A Bíblia não é um livro de crendices. A Bíblia é um livro para pessoas inteligentes, pessoas que sabem o porquê da vida, sabem o porquê estão seguindo isto ou não aquilo, sabem porque a Bíblia assim o diz. A Bíblia, temos então, no Antigo Testamento, na Bíblia hebraica, 39 livros. A Bíblia ela tem uma característica interessante. Ela não foi escrita por uma única pessoa. Ela não foi escrita num único estilo. Na Bíblia nós encontramos história, na Bíblia nós encontramos profecia, na Bíblia nós encontramos poesia. História, profecia e poesia. Muito bem. Por que a Bíblia tem história? Na realidade, a Bíblia tem histórias para que nós vejamos nas histórias dos homens e mulheres do passado exemplos para a nossa própria história. A Bíblia é tão verdadeira que ela não esconde os pecados do rei Davi. A Bíblia é tão verdadeira, e olha que ele escreveu alguns salmos, não é? Que não esconde também a história de Salomão. A Bíblia é tão verdadeira que os discípulos de Cristo são mostrados como falhos e humanos, concorrendo um com o outro para ver quem sentaria à direita ou à esquerda, quem seria maior. A Bíblia ela é verdadeira porque ela não enfeita a vida dos seus personagens. Interessante. A Bíblia Sagrada, ela tem história, porque as histórias visam nos ensinar lições tiradas de homens e mulheres, que não eram super-homens, não eram super-mulheres, mas eram humanos como você e como eu, com lutas, com forças, com fraquezas, com alegrias, com tristezas, com grandes planos, com infelizes desgraças. A Bíblia é assim. Já no Novo Testamento, nós encontramos um conjunto de livros, de 27 livros, escritos na língua grega. A língua grega na época de Cristo, tá? Não é o grego clássico, é o grego koiné. Esse grego era o grego comum, era o grego falado no mundo mediterrâneo dentro do Império Romano. No Império Romano, a língua latina era a língua dos juristas, a língua dos poetas, era a língua da lei. Mas a língua comum, a língua comercial, que eles negociavam, não é? A semelhança do inglês nos tempos modernos, era o grego. O Novo Testamento foi escrito na língua grega. E nessa língua, por quê? Porque era a língua popular. A língua mais fácil de ser transmitida as verdades até então, que era uma língua internacional. Temos então 39 livros no Antigo Testamento, temos 27 livros no Novo Testamento. Os evangelhos, você já parou para pensar por que 4 evangelhos? Por que 4? Certa vez, quando eu ainda era um dos capelães do Hospital Adventista Silvestre, no Rio de Janeiro, no saguão de entrada do nosso hospital, que é um grande hospital ali, eu encontrei um paciente, ou um parente de um paciente, eu não me lembro bem, e ele me disse o seguinte: pastor,
na Bíblia, na vida de Cristo, existem erros. Aí eu falei, bom, é possível. No entanto, a Bíblia apresenta 4 biografias de Cristo para que qualquer erro possa ser comparado com o outro e identificado. Na realidade, não há erro. Na realidade, há falta de compreensão da nossa parte. Aí ele ficou pensando. Eu falei, existem 4 versões. Examine lá. Na realidade, as 4 versões, elas têm propósitos bem distintos. O Evangelho segundo Mateus é um livro escrito voltado para um público de mentalidade judaica. Ele começa com o quê? Uma genealogia. Uma genealogia, tá? O que é genealogia? Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou os 12 filhos, Rúben gerou não sei quem, que gerou não sei quem, e assim por diante. Assim, Mateus ele escreve para uma mentalidade hebreia, no qual ele procura agora mostrar que Jesus é o Messias, que Yeshua HaMashiach, que Jesus é o Messias, o ungido de Deus. Assim, Mateus escreveu. Nós encontramos também a figura de Marcos. Marcos ele escreveu, segundo alguns estudiosos, aos pés de Pedro. Quando Pedro viajava e pregava, Marcos, inspirado pelo Espírito, escrevia. Já o Evangelho de João é interessante, porque ele começa de uma maneira totalmente diferente. Ele diz assim, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, né? E o Verbo era Deus. E lá no verso 14, e o Verbo se fez carne. Interessante que o Evangelho de João fala de Cristo antes de Cristo. O Evangelho de João fala de Jesus antes do nascimento, a sua pré-existência. Então seria como se tivéssemos 4 pessoas aqui dentro desse grande salão que chamamos de igreja, de templo. Uma pessoa nesse horário, ele olhando de lá para cá, ele falaria a respeito dos instrumentos musicais. Eu, da minha perspectiva, falaria do relógio, falaria de vocês sentados todos olhando para mim. Aquela pessoa, quem sabe que estaria ali olhando para lá, falaria do que ele poderia ver através da janela, e o outro daquele lado falaria daquilo que ele está vendo, de repente com as crianças, alguma coisa que acontecesse aqui. Se nós 4 escrevêssemos ao mesmo tempo o que estamos vendo, da mesma hora, no mesmo encontro, eu falaria do relógio, o que está lá no fundo falaria dos instrumentos, o que está desse lado falaria lá de fora, e o que está desse falaria do que ele viu nos bancos aqui. 4 relatos são mais completos do que um relato. Daí 4 evangelhos. Por que evangelho? Eu sou um pastor evangélico, esta é uma igreja evangélica, nós pregamos o evangelho. O que significa a palavra evangelho? Boas novas, boas notícias, notícias de salvação, notícias de um propósito divino para a sua vida e para a minha vida. Evangelho é isso que significa. Então, quando alguém te perguntar o que é evangelho, você já sabe, boas novas, boas notícias. Se você seguir aí pelo índice da sua Bíblia, você vai encontrar as epístolas. A palavra epístola não é muito utilizada, aliás, ela não é utilizada no nosso vocabulário normal. Você não ouve, não é, na televisão alguém, né, Ana Maria Braga falando que recebeu uma epístola. Não recebeu, né? Porque epístolas são cartas a um público específico. Paulo escreveu muitas cartas, mais de 10 cartas, e ele escreveu aos romanos, aos cristãos de Roma. Ele escreveu 2 cartas aos coríntios, aos cristãos da cidade de Corinto. Ele escreveu aos cristãos de Efésios, os cristãos da cidade de Éfeso, aos cristãos de Colossenses, da cidade de Colossos, Filipenses, Filipos, não é? Gálatas, Galácia. Tá? E assim as cartas elas receberam os nomes do público-alvo. Hebreus, alguns estudiosos colocam como Paulo, o escritor aos Hebreus, outros acham que o estilo de Hebreus é muito diferente das demais epístolas de Paulo, então acham que foi, quem sabe, Apolo ou um outro cristão da igreja primitiva. Mas seja como for, Hebreus também faz parte do Novo Testamento. Temos as epístolas de Pedro, que são
epístolas universais à igreja, temos também as epístolas ou cartas de João, temos também uma pequena epístola de Judas, que não é o Iscariotes, tá? Temos, enfim, um Novo Testamento. E o último livro da Bíblia, qual é? Apocalipse. A palavra Apocalipse significa revelação, tá? É um livro profético. Bom, porque o que é uma profecia? Normalmente entendemos que profecia é algo referente ao futuro, o que vai acontecer. No entanto, na própria Bíblia nós encontramos profecias que não eram relativamente predições, eram repreensões e eram profecias. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Quando o profeta Jonas chegou em Nínive para pregar, ele era profeta, a sua mensagem foi profética, mas a mensagem era para os seus dias. Interessante. Então, na realidade, a palavra profecia, ela significa revelação, ou, a palavra profecia, ela vem do grego profetes, a favor, tes vem de theos, Deus, aquele que fala por Deus. O profeta é aquele que fala inspirado por Deus. A Bíblia também tem poesia. Sabe, Deus é um tremendo comunicador. Algumas pessoas são marcadamente conquistadas pela palavra histórica, gostam das histórias, gostam de todo aquele enredo. Outras pessoas têm uma mente mais inquiridora. O que significa a besta 666? O que significa 144 mil? O que significa 2.300 tardes e manhãs? São pessoas que gostam de questionar e vão nessa linha. Mas existe um terceiro estilo literário dentro da Bíblia, que é o estilo da poesia. Dizem que a poesia é a linguagem dos apaixonados, dos que amam, não é? Então, assim, a poesia bíblica é uma poesia muito bonita. Ela tem paralelismos, ela tem uma expressão da mente hebraica muito própria. Uma poesia que até aqueles que não creem muito na Bíblia, às vezes conhecem, pelo menos alguns trechos. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente pelas águas tranquilas por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos, não é? Unges-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Que poesia! Ali Davi coloca os seus sentimentos, a sua expressão, o seu coração. O Espírito Santo agora enche a mente de Davi, conforta-o e ele agora poeticamente escreve. E algumas pessoas gostam de começar a ler a Bíblia dos Salmos. Ótimo. Se uma pessoa não é atingida pela poesia, ela é atingida pela história. Se ela não é atingida pela poesia nem pela história, ela é atingida pela profecia. E assim por diante. Deus quer comunicar-se. Ele quer comunicar com você, quer comunicar com cada um de nós aqui. Agora, o que torna a Bíblia a palavra de Deus? Existe um costume entre nós, que é um costume muito importante, é perguntar e deixar com que a Bíblia responda. Abra sua Bíblia então agora, lá na epístola de Pedro, segunda epístola, capítulo 1. Segunda carta de Pedro aos cristãos, à igreja. No capítulo 1 nós vamos encontrar uma declaração muito importante. Bom, de início nós falamos que algumas pessoas que querem questionar a Bíblia pedem provas científicas. A Bíblia não se prova cientificamente. A Bíblia tem uma outra forma de nós a estudarmos, a entendermos. A Bíblia, ela tem uma característica que é muito utilizada no direito, entre os advogados. É baseado nos testemunhos. Por exemplo, semana passada aqui, quem foi à faculdade aqui ou à escola? Levanta a mão. Só uma pessoa, o resto faltou tudo, não é? Você foi à escola? Você foi à faculdade? Foi. Me prova. Me prova. Foi feita chamada? Tem chamada. Tá, muito bem. Algumas pessoas viram você chegando na faculdade?
Viram, muito bem. O monitor, inspetor, não sei, algum funcionário da faculdade teve algum contato ali próximo de você? Quem sabe, né? Testemunho do própria professora, do próprio professor, tá? O que mais? Seus amigos. Você anotou alguma matéria, alguma observação? Anotou? Muito bem. Então a Bíblia é esse tipo de inquirição. A Bíblia, ela é um testemunho histórico. Assim como ela prova que foi à faculdade pela matéria, pela chamada, pelo testemunho da professora, dos funcionários, dos amigos, não é? E tudo mais, assim a Bíblia também. Veja o que Pedro falou no capítulo 1, no verso 16. Veja, nós perguntamos e a Bíblia responde: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas. Interessante que a preocupação de Pedro, mesmo naquela época, era dizer o seguinte: olha, nós não inventamos essa história de Jesus, tá? Nós não inventamos essa história de morte, ressurreição e ascensão. Nós não inventamos essa história de curas e ressurreições que o Cristo fez. Nós não inventamos nada disso. Nós não fizemos histórias engenhosamente montadas. E ele continua: mas nós mesmos fomos o quê? Testemunhas oculares da sua majestade. A Bíblia, ela é baseada em testemunhos. Mas pastor, o senhor acredita em testemunhos? Por que eu vou dedicar a minha vida a um testemunho de homens como nós que escreveram? Bom, crendo você ou não, os testemunhos eles são importantes. Uma pessoa nos Estados Unidos e alguns estados norte-americanos podem entrar para o corredor da morte mediante o testemunho de algumas pessoas que vão testemunhar: eu vi, ele matou, eu vi, ele trucidou. Ah, é? Aí o júri julga, o juiz julga, o julgamento acontece e aquela pessoa é condenada à pena capital, por causa do testemunho de outras que viram-na cometer o crime. Veja como o testemunho é importante. Olha, talvez você não tenha pensado, e algumas pessoas gostam de questionar a Bíblia, mas esquecem-se que existem fatores históricos que você nunca questiona. Por exemplo, qual era o nome do grande navegador que chegou na América Central, não é? E que durante muitos anos, e ainda é colocado como o grande descobridor das Américas? Cristóvão Colombo. Mas quem disse? Você estava lá? Como que você pode acreditar? Foram homens que escreveram. Como que você pode acreditar que foi realmente Colombo? Quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral, não é? Há controvérsias aí, tudo bem. Mas como você pode crer nisso? E quem proclamou a República? Dom Pedro I? Não, ele proclamou a independência, não é? Foi o Marechal Deodoro da Fonseca? Foi, não é? Mas quem disse? Você estava lá? Tá, eu que digo, né? Tá certo. Na realidade, nós cremos no testemunho de pessoas através dos documentos, né? Da presença delas e contar: eu estive lá, eu vi, aconteceu isso, aconteceu aquilo. E através desses testemunhos nós descobrimos a história de um país, a história de uma cidade, a história do planeta, a história da civilização. E muitos de nós não questionamos isso. Nós aceitamos de bom grado, tá bom, a história disse isso, eu acredito. Mas quando agora alguém apresenta a Bíblia e diz assim: a Bíblia diz isso, a pessoa fala assim: eu não acredito. Quer dizer, ela tem dois pesos e duas medidas. Para os historiadores seculares, ele acredita, não questiona, não briga, não mantém uma atitude controversa com eles. Mas quando alguém fala da historicidade da Bíblia e dos testemunhos que aqui nós encontramos, aí algumas pessoas começam a questionar, porque na realidade esse livro, ele fala a respeito de verdades espirituais, de um grande conflito entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas, entre a verdade e a mentira. Por isso ele é tão polêmico, não é? Por isso ele é tão polêmico. Sabe, não existe nenhum agente transformador social tão influente quanto as Escrituras. Existem lugares nas cidades mais perigosas do mundo e do Brasil que a justiça e o governo não chegam, mas tem alguém com a Bíblia lá. Tem algum salão lá ensinando a Bíblia. Tem alguém falando de Jesus.
Sabe, existem muitos drogados pelas ruas, na Cracolândia, né? E o governo quer levá-los para centros de recuperação, mas às vezes é inútil, e quanto mais eles trabalham, mais é complicada a situação. Mas por causa desse livro, muitos que estavam na Cracolândia deixaram de ser viciados, não é? Interessante que muitas pessoas que tiveram a sua vida destruída, tá, e tentaram por muitos meios, né, humanamente aceitáveis, socialmente aceitáveis, muitas vezes não deram muito certo, mas outras pessoas que se dedicaram com zelo sincero às Escrituras e aquilo que ela diz, tiveram a sua vida transformada, eram criminosos, deixaram de ser criminosos, tornaram-se boas pessoas. Na realidade, a Bíblia é um livro diferente. Na realidade, a Bíblia é um testemunho. Na realidade, a Bíblia é algo que Deus propõe, é algo que Deus ensina, é algo que Deus fala. Continuando aqui, segunda epístola de Pedro, capítulo 1, agora no verso 21, diz assim: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto os homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Interessante que quando Pedro escreveu essa epístola, a única Bíblia que os cristãos tinham era o que nós chamamos hoje de Velho Testamento, ou a Bíblia hebraica. Porque na realidade a igreja cristã primitiva, ela fazia parte do judaísmo de então. Então a Torá, os profetas, os salmos, né, o livro da Bíblia hebraica era a Bíblia como tal. E é interessante que cristãos modernos hoje, eles querem desacreditar no Velho Testamento e acreditar só no Novo Testamento, sendo que os cristãos primitivos acreditavam no Velho Testamento e começaram a escrever o Novo Testamento. O Velho Testamento é como o alicerce de uma construção, o Novo Testamento é a construção em si. Uma boa construção precisa ter um bom alicerce. Um bom alicerce não adianta nada se não tiver uma boa construção. Assim as Escrituras são. O Antigo Testamento forma a base, a fundação, a rocha, as verdades, os profetas, os salmos, as histórias, a poesia, a profecia. No Novo Testamento constrói-se o templo vivo de Deus, que é a igreja, que são os filhos de Deus, que somos nós, o povo que busca o Senhor. Na realidade, você acreditar somente no Novo Testamento, que isso é contraditório, porque o próprio Cristo, quando dizia entre os seus ali contemporâneos, ele dizia o seguinte: está escrito. E quando Jesus falava está escrito, ele apontava para o Velho Testamento. Quando Jesus andava com os 2 discípulos na estrada de Emaús, após a sua morte e ressurreição, os 2 discípulos estavam decepcionados, e ali eles estavam indo embora já, deixando todo mundo lá em Jerusalém. Pensávamos que ele ia libertar Israel, mas agora já é o 3º dia, e ele morreu. E Jesus se junta a eles e vai conversando, e começa a dar-lhes um estudo bíblico, e começa a mostrar de Moisés, começa a falar dos salmos, dos profetas. Veja lá em Lucas, no finalzinho de Lucas, Jesus ele deu o estudo bíblico para aqueles 2 discípulos, utilizando a Bíblia, que nós chamamos hoje de Velho Testamento. Mas cristãos modernos não querem acreditar no Velho Testamento. Na realidade, infelizmente, criou-se uma ideia que não é uma ideia positiva. A velha dispensação, a nova dispensação, a dispensação da lei, o tempo da lei, o tempo da graça, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, o judeu, o cristão. Na realidade, a Bíblia ela não tem essa visão dividida, bipolar, contraditória. A Bíblia é una. A Bíblia é Antigo e Novo Testamento. Ela é integral. Ela forma um único volume que se completa. A Escritura Sagrada, ela se completa com profetas, poesia e história, os evangelhos, as epístolas, o Apocalipse, o Gênesis. Alguns cristãos eles colocam tão em descrédito o Antigo Testamento que desacreditam no próprio Gênesis. Só que se o Gênesis não existiu, se a criação não existiu o pecado. Se não existiu o pecado, o resultado da morte não é o pecado, é o resultado natural. Se a morte é o resultado natural da evolução,
Na realidade, não existe pecado. Se não existe pecado, não existe Salvador. Então Jesus não morreu, quer dizer, morreu, mas morreu à toa. E, em verdade, somos mentirosos porque pregamos a respeito de um Cristo que na realidade foi falso e mentiroso. E o próprio Cristo era enganado. Que coisa! Por isso que temos que crer numa Bíblia integral, inteira, total, verdadeira. A Bíblia, ela diz aqui, a própria Bíblia diz de si mesma, que ela foi inspirada. Lá em 2 Samuel 23, versos 1 e 2, o rei Davi, ele disse assim, que o Espírito do Senhor fala por minha boca. Olha, que convicção. E o interessante, quando a gente lê a história de Davi, a gente fala, como pode? Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. A graça é maravilhosa, porque a graça de Deus não é algo que apareceu no Novo Testamento. A graça de Deus apareceu lá quando Adão e Eva pecaram. Quando eles pecaram, Deus havia dito antes, no dia que dela comeres, certamente morrerás. Mas Deus agora faz um sacrifício, porque eles foram vestidos com pele de animais. Houve uma morte, mas a morte de um substituto. E a morte daquele substituto lhes deu uma vestimenta que cobriu suas vergonhas. A graça de Deus estava ali. A graça de Deus estava no Éden. A graça de Deus perfaz um caminho como um fio vermelho ou um fio de ouro, atravessando do Gênesis, chegando ao Apocalipse. A Bíblia não é dividida em salvação pelas obras e salvação pela graça. A salvação sempre foi pela graça, sempre, até mesmo no que chamamos de Antigo Testamento. A Bíblia, ela é um livro escrito por homens, é verdade. Mas se alguém dissesse que ela foi escrita por anjos, alguém ia falar, mas duvido. Se alguém dissesse que a Bíblia desceu dos céus prontinha, veio flutuando e chegou às nossas mãos, alguém duvidaria? Na realidade, a Bíblia foi escrita por homens que tiveram as mesmas indagações, mesmos questionamentos, quem sabe as mesmas dúvidas que muitos de nós temos. Sabe, a Bíblia não é psicografada. A psicografia é uma possessão de um espírito, não é? Que não é dos que morreram. A Bíblia diz que são outros espíritos, tá? E aqueles espíritos tomam a mente daquela pessoa, e ele, com os olhos fechados, fora de si mesmo, a sua mão escreve. Ele é uma máquina de escrever do Espírito. Ou ele escreve, ou ele fala, né? Existe até um indivíduo que pinta, né? Sob possessão, um transe mediúnico, no qual um espírito penetra na mente daquela pessoa, e ele... Então, quando ele volta a si, tem um maravilhoso quadro pintado. Isso não é revelação ou inspiração bíblica. Não é, isso é possessão espiritual. Deus não toma posse do profeta. Deus não toma posse da mente da pessoa e a utiliza como uma máquina de escrever no qual o profeta não pensa, ele só escreve. O profeta não é máquina de escrever de Deus. Quem faz isso é o inimigo. A inspiração, ela tem uma característica peculiar. O próprio profeta Daniel, ele viu visões, ele teve visões, e ele escreveu na linguagem humana essas visões. Interessante que a inspiração é divina, mas a gramática... A inspiração é divina, mas a gramática é humana. João, um discípulo, ele era pescador. Para ser pescador precisa ser alfabetizado? Não. Precisa ir à escola? Normalmente não, aprende de pai para filho. João era um homem que não estudava, não tinha estudado, o grande discípulo, o discípulo amado. E ele escreveu o Evangelho de João com aproximadamente 600 vocábulos. Já Lucas, o médico amado, por profissão era um homem que tinha estudado muito, né? Pelo menos se espera que um médico estude muito. Quanto mais você lê, mais palavras você aprende. Quanto mais você lê, mais cultura você aprende, você assimila. Assim, quando Lucas foi escrever o Evangelho de Lucas, ele usou 2000 vocábulos diferentes. João, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu com 600 vocábulos. Já Lucas escreveu com 2000 vocábulos.
Deus utiliza o ser humano com a cultura que tem, com a gramática que ele tem, com as palavras que ele domina. A Bíblia não é um ditado, a Bíblia é a união do divino com o humano, e o humano passa a escrever em nome de Deus. A autoridade não é dele, ele diz assim, diz o Senhor, está escrito, não é? O profeta bíblico é aquele que coloca sempre a Deus na sua frente, como aquele que é realmente o que escreveu a Bíblia. Assim temos as Escrituras Sagradas como um mapa, um manual, uma referência, um guia, uma bússola, uma lanterna, como uma lâmpada que ilumina o nosso caminho, uma lâmpada que ilumina o lugar escuro. Essa é a Bíblia Sagrada. Você pode dedicar a sua vida àquilo que você acha que é o certo, mas você nunca saberá se essa ideia é realmente sua ou é a ideia do professor da faculdade que te ensinou. Você pode dedicar toda a sua existência a valores que você leu nos livros e ainda continuará seguindo homens do passado. Você poderá achar que é totalmente independente, embora não haja quem seja independente, porque todos usamos algum tipo de óculos para enxergar a vida. Ou você pode fazer uma escolha inteligente. Você pode escolher seguir aquilo que as pessoas do passado receberam como revelação divina, aquilo que pessoas do passado receberam como inspiração divina. Quando alguém te questionar, você poderá dizer: olha, não sou eu quem diz, mas a Bíblia diz. E a Bíblia, ela não erra. A Bíblia, ela é perfeita. A Bíblia é uma lâmpada, é a revelação de Deus aos homens, que chega a cada um de nós como suprema regra de fé. Existem algumas regras importantes. A Bíblia explica a própria Bíblia. Uma passagem lança luz sobre outra passagem. Deixe a Bíblia falar, não coloque as suas ideias sobre a Bíblia. São regras de hermenêutica, a ciência da interpretação, no qual agora você tem que aplicar. Porque se você começar a ler a Bíblia e a Bíblia falar uma coisa, por exemplo, eu tinha um amigo, quando eu fui bancário, nós dois, um do lado do outro no caixa, conversávamos muito, depois almoçávamos, e ele espírita. Ele dizia que Lázaro não havia morrido, que Lázaro havia entrado em estado de coma, né? E naquela época, como eles não sabiam que era estado de coma, falaram que ele tinha morrido. Eu falei: não, mas fazia 4 dias, já até cheirava mal. Ele falou: não, eles achavam que cheirava mal, não é? Eu falei: não, mas não é. Eu voltei para casa, peguei a Bíblia, fui ler, e lá disse Jesus: Lázaro morreu, tá? Lázaro morreu. E aí eu levei a Bíblia. No dia seguinte eu levei a Bíblia até a agência. Num momento de folga entre um cliente e outro, eu mostrei a Bíblia para o meu amigo. E eu falei: olha, está vendo aqui? Jesus disse: Lázaro morreu. Ele olhou e falou assim: mas eu continuo acreditando do mesmo jeito. Deixe a Bíblia falar, não coloque as suas ideias sobre a Bíblia. Você não precisa ler a Bíblia segundo alguém. Você tem que ler a Bíblia segundo ela mesma. Você tem que ler a Bíblia segundo aquilo que os próprios profetas, porque se foi o Espírito Santo que inspirou do Gênesis ao Apocalipse, ele deve dizer a mesma coisa do Gênesis ao Apocalipse. Ele não pode entrar em contradição. Assim, você deve fazer um horizonte de passagens bíblicas que falam a respeito do mesmo assunto. Assim, a Bíblia, ao mesmo tempo, é um livro para pessoas simples, mas é um livro que também para pessoas inteligentes. E os simples se tornam cada vez mais inteligentes. As pessoas que já são estudiosas se tornam cada vez mais simples com a leitura da Bíblia. Assim nós temos um mapa, um guia. Assim nós temos algo para normatizar a nossa vida e mostrar os limites que devemos viver. Se você quiser viver qualquer outro sistema, você é livre para isso. No entanto, se você quiser viver aquilo que Deus estabeleceu com o seu manual do fabricante, você é convidado a estudá-la diariamente. Você é convidado a aprender dela, não é? No entanto, é necessário haver um espírito simples, um espírito de aprendiz,
Porque dificilmente você consegue ensinar alguma coisa para alguém que já acha que já sabe tudo. Pessoas que são orgulhosas do próprio conhecimento, é complicado você falar, porque não, já sei, eu conheço, eu já entendo, eu penso diferente. Existem pessoas que nunca chegarão ao limiar, nunca chegarão à concretização da verdade, porque na realidade não aceitam, não se submetem. São pessoas de dura cerviz. A cervical não dobra, não aceitam. Assim, para encerrarmos a mensagem desta noite, eu queria convidá-los a tomar uma decisão. O cristianismo não é baseado em cultos. O cristianismo é baseado de encontros com Deus, mas não encontros com Deus somente numa igreja, num templo. O cristianismo é baseado numa comunhão pessoal. A igreja seria semelhante a um posto de gasolina. Ninguém vive no posto de gasolina, nem mesmo o frentista, não é? Na realidade, você vai até o posto de gasolina, abastece seu carro e você vai trabalhar, vai vender, vai comprar, vai buscar os filhos na escola, vai passear, vai viajar. Na realidade, o posto de gasolina, ele só te abastece para que você viva. A Bíblia, aliás, a igreja é o posto de gasolina. Você vem aqui para ser abastecido, você vem aqui para receber combustível, mas o verdadeiro cristianismo você vai viver lá em casa. O verdadeiro cristianismo você vai viver lá no trabalho, lá na faculdade, lá na escola, lá entre os amigos, as amigas. É lá em casa que você precisa ter tempo para as Escrituras. É lá em casa que você precisa ter tempo para ler a palavra. E quando você abrir a Bíblia, você fala: Senhor, eu vou ler esse livro de capa preta, mas eu não quero apenas conhecer um livro de capa preta. Eu quero conhecer o Deus que se revelou. Eu quero conhecer um Deus que se mostra. Eu quero conhecer ao Senhor. Quando você abrir a Bíblia, você deve orar: Senhor, fala que o teu filho, tua filha ouve. Senhor, transforma a minha vida. Eu não entendo tudo das Escrituras, mas eu preciso viver tudo o que entendo, Senhor. Mas eu sou tão imperfeito. Muda a minha vida, Senhor. E conforme você for lendo, por exemplo, de Lucas, capítulo 1, quando você encontrar uma passagem que você acha que é bonita, louve ao Senhor. Ali sentado onde você estiver, você fala: Senhor, que palavra bonita, me ajuda a viver isso. Quando você estiver lendo uma passagem que te repreende, te chama a atenção, e ali é mostrado para você que você errou, que você pecou, você fala: Senhor, isso aqui eu não vivo. Aliás, eu faço realmente o errado. Me perdoa, Senhor. Assim, a palavra escrita 2000 anos atrás se torna uma palavra viva. Assim, o testemunho de homens que escreveram se torna um testemunho vivo, um testemunho eficaz. A Bíblia é como uma espada de 2 gumes que penetra no nosso coração de uma maneira extraordinária que nós não conseguimos entender. A Bíblia consegue trabalhar o nosso íntimo, que nós não conseguimos perceber. Dê tempo para a Bíblia, tenha tempo para Deus. Ser cristão não é só frequentar uma igreja. Ser cristão é estar diante do Senhor e da sua palavra. Assim, se você que nos assiste, ou você que está aqui na igreja, tem essa decisão de ter um tempo para Deus, eu gostaria que você se colocasse em pé. E esse ato de colocar em pé, você vai estar dizendo para o Senhor: Senhor, eu quero ter mais tempo para a tua palavra. Eu quero ter mais tempo para te conhecer. Querido Deus, eterno Pai, tomamos, Senhor, uma decisão aqui nesta noite. Uma decisão, Senhor, de conhecer a tua palavra. Muitos de nós temos dúvidas. Muitos de nós ainda não conhecemos o que precisamos conhecer. Mas, Senhor, nós não queremos conhecer um livro de capa preta. Nós queremos conhecer o Senhor, Criador dos céus e da terra. Nós queremos conhecer aquele que tem a vida e vida em abundância. Vem, Senhor, através do teu Santo Espírito, habitar em cada um de nós.
e nos ajuda, Senhor, a viver a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. O Senhor falou conosco nessa noite. Nós vamos cantar esse último louvor, declarando que nós vamos na paz para ter uma semana cheia de bênçãos, segundo a promessa da palavra de Deus. Em paz eu vou ouvir a voz de Deus. Em paz eu vou. Estou feliz. Achei abrigo em sua casa. Em paz estou. Amém, Jesus. Vá em paz, que o Senhor te acompanhe e te abençoe essa semana.